me veio na lembrança esse versículo que diz que o Espírito Santo, Jesus falando, ele me glorificará. Ou seja, amados, até para nós glorificarmos a Jesus, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Amém? Porque é ele quem glorifica a Jesus. O trabalho dele, o papel dele, o ministério do Espírito Santo é de nos ensinar a adorar a Deus. Nos ensinar a glorificar a Jesus. Amém? Você sabe muito bem, tudo que Deus fez na sua vida, palavras em português não são capazes de exaltar a grandeza dele, de exaltar tudo que ele é realmente, de expressar tudo que Deus já fez por nós e aquilo que ele representa em nós. Eu sei que a língua portuguesa, para quem estuda língua sabe disso, é uma das línguas ou idiomas mais ricos que existem. Inclusive é muito difícil aprender o português. Pessoas estrangeiras, quando elas começam a estudar o português, elas percebem que é muito difícil. E mesmo o português sendo uma língua, um idioma tão rico, ainda assim é incapaz de glorificar o nosso Deus como ele verdadeiramente é digno. Amém? Então eu quero que você levante a sua mão nesse momento e deixe o Espírito Santo te ajudar a glorificar a Jesus. Aleluia. Amém. Eu sei que você pode começar dizendo que você o ama, que você o exalta, que ele é tudo na sua vida. Mas sabe, queridos, existem momentos que português ou idioma humano nenhum pode expressar aquilo que Deus representa na nossa vida. Aleluia. Por isso, Pai, valiste emafrodouce leligalar cebolova. Andoste felice, arofale masselifande ligore dassa. Nós exaltamos e vila handolo feliceia. Arofalamba dassa que telemora dassa. No friginaste balavia. Letorasse falo non tarasse taia, Father. Oh, preguite le fare disse tole vai. Nós exaltamos o teu nome. Nós glorificamos o teu nome nesta noite. Oh, preguite le flansteco. Ando framasse palevino briana. Le livonderisce calavano. Ale fare masse tole via. Aro palevia se pola. Ando fleinai sto brigantoa. Ando via se bali. Aionde vainga. Aro pili fliste pore da se pora. Oh, tu és o nosso tudo. Tu és o nosso tudo. Não existimos sem ti. Oh, nada que somos não tem significado sem a tua presença. Sem a presença da tua glória. Oh, para que telefanerisha tá. Oh, para que se paleviche que telemora sara. Le faninsto pore casseta. Le felice tá namore que sata. Oh, para que televanda rassata. Oh, para que televi. Marapassa poleviche pore catere frassa. Porque só tu és digno. Só tu és digno. Só tu és digno de receber toda a honra. Toda levina massa telebora taça. Toda que fala machi que telebora faça. Ainda balasto por vice bariri sotoba. Oh, para que se tá levantou do chepala faça. De toda a terra. De todos os céus. Que toma o teu nome. Te exaltamos nessa noite. Te glorificamos nessa noite. O teu Espírito nos ajuda a te glorificar. Porque não sabemos como te glorificar dignamente. Não sabemos oferecer a nossa melhor adoração. Por isso nos ajudamos. Por isso nós recebemos da ajuda do teu Espírito. Ah, bregenevina. Arroba levara basso cobrata. Le falaniste por rivalaste buriguida. Arroba levai. Aroma ne falenisce. Aropa lei valondari que sotorobre guidare baras.
Oh, aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito que nos ensina todas as coisas. Sim, todas as coisas. Inclusive a como te adorar dignamente. A como entoar louvores ao teu nome. A como exaltar o teu nome acima de todas as nações. Oh, aleluia, nós te louvamos nessa noite. Reverenciamos a tua presença em nosso meio. A tua presença que habita dentro de nós. Reverenciamos a tua palavra nessa noite, Pai. E o teu Espírito que tem total liberdade de se mover em nosso meio. Oh, nós te louvamos. Nós te agradecemos. Assim como Jesus orou e disse: eu só falo aquilo que eu ouço meu Pai falar. E eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Essa é a nossa oração nessa noite. Que sejamos conduzidos pelo teu Espírito. Conduzidos pelo teu Espírito. Para aprendermos mais de ti, Pai. Nós te louvamos nessa noite e te agradecemos. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus, você pode se assentar. Pessoal, muito obrigada, bom trabalho, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Você está bem? Amém, Deus é bom. Eu estou muito honrada de estar aqui nessa noite, né? Nós começamos o nosso evento hoje pela manhã. E eu estou muito honrada pelo convite, né, que o pastor me fez, por esse tempo de estarmos juntos em comunhão. E eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer em nosso meio, amém? Glória a Deus. Você pode, sem mais demora, abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos falar um pouquinho sobre compreender o mover do Espírito, amém? Nosso tema é no mover do Espírito. E eu acredito que Deus está nos dando algumas peças para ir se encaixando, amém? No final vai fazer sentido, amém? Em tudo que nós estamos ouvindo. Sabe, amados, uma coisa que o Senhor falou para o irmão Reagan, uma das, né? Porque o Senhor falou muito com ele, comunicou muitas coisas a ele. Mas o Senhor disse para o irmão Reagan, ele disse: eu quero edificar, estabelecer, levantar igrejas locais fortes, que fluam com a palavra e com o Espírito, amém? Então é muito importante, não é, nós abraçarmos essas duas áreas de Deus, ou essas duas facetas de Deus, de abraçarmos a palavra de Deus, mas não deixarmos de lado também o mover de Deus, amém? Nós sabemos que Deus e a sua palavra, eles são um, né? Nós que já fizemos o rema. Quem aqui não fez o rema ainda? Levanta a mão, deixa eu ver se tem alguém, ok? Eu estava falando, né, da gente que já fez o rema, a gente vai saber disso, que Deus, talvez você também já saiba, Deus e a sua palavra, eles são um. E o Espírito Santo e Deus, ele é um porque ele é Deus, amém? Ele é a terceira pessoa da Trindade e ele mora, habita dentro de você. E o Espírito Santo, ele nunca vai te falar para fazer algo que não esteja em linha com a palavra. E a palavra também nunca vai te fazer ou te falar para fazer algo que também não esteja em concordância com o Espírito. Então, a palavra e o Espírito, eles andam em comum acordo, em concordância. Amém? Aleluia. E você que ainda não fez o rema, deixa eu te dizer uma coisa. A escola rema é uma escola sobrenatural. Não é como uma escola de teologia qualquer. Eu posso falar isso com propriedade porque eu já fiz escolas de teologia antes. Mas quando eu me sentei nessa palavra, sentei para ouvir a palavra ensinada no rema, transformou a minha vida, querido. Amém? Então eu quero que você considere, é um convite especial que eu estou te fazendo. Considere estudar no rema se você não estudou ainda. Amém? Porque vai mudar a sua vida como mudou a minha vida também. E você tem tantas aulas demonstrativas daqui para março para você participar. Então fique ligado,
porque com certeza este rema aqui desta unidade vai promover aulas demonstrativas para que você venha, participe, veja, tenha um gostinho do que é que você vai aprender dentro de sala de aula. E tudo isso é livre, é 0800. Amém? Você vem, participa, vê o que é que você vai, algumas das coisas que você vai ouvir. E eu tenho certeza que a sua vida será impactada pela palavra de Deus. Amém? Então, voltando aqui ao que eu estava falando, né? O Espírito e a palavra são um. E quando Deus disse para o irmão Reagan que ele queria levantar igrejas locais fortes, que fluam com o Espírito e com a palavra, é que Deus, ele sabe e vê a necessidade, amados, de nós não só agarrarmos a palavra dele, mas também ao Espírito que opera sobre a palavra. Amém? Aleluia. Então eu vou falar um pouquinho aqui em 1 Samuel, no capítulo 3. Eu sei que você já conhece bem essa história. Na verdade, a Bíblia fala que Samuel, ele estava servindo ao Senhor debaixo da liderança de Eli. Eli era o sacerdote na época. E você conhece bem essa história, lá em 1 Samuel, no capítulo 3, ok? Diz assim, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes naqueles dias. Ou seja, não havia um mover do Espírito Santo, não havia o mover de Deus na terra, naquele período, de uma forma frequente, de uma forma como hoje nós temos. Amém? Você hoje tem o mover de Deus dentro de você 24 horas por dia. Olha que bênção. Amém? Se você vai para a igreja, você tem um mover de Deus aí dentro. Se você fica em casa, você tem um mover de Deus aí dentro. Se você vai para o trabalho, para a faculdade, o mover de Deus está aí dentro. Mas nessa época aqui, as coisas estavam escassas. Amém? Até por causa também da situação espiritual em que Israel vivia. Por causa da casa de Eli, dos filhos, do pecado dos filhos de Eli. Então havia, não é, uma limitação no mover de Deus na terra naquele tempo. E a Bíblia fala que a palavra de Deus era rara. Ele diz que as visões não eram frequentes, ou seja, as visões naquela época eram as inspirações do Espírito Santo, que vinham sobre homens e mulheres, homens de Deus, homens que eram ungidos por Deus. Mas naquele período a coisa era escassa. Então, o mover do Espírito Santo e da palavra de Deus naquele tempo não era como hoje. Amém? Eram dias difíceis para Israel. E aí no versículo 2 diz assim, sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Oh, aleluia. Ou seja, Samuel, ele estava deitado, e antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo. Amém? O que isso significa? Sabe, amados, o Espírito Santo, ele é a lâmpada do Senhor no espírito humano. Aleluia. Tudo no Velho Testamento era apenas sombra daquilo que iria acontecer. Amém? Hoje nós vivemos a realidade do que antes eram apenas sombras, eram apenas símbolos. Amém? E aqui diz, no versículo 4, que o Senhor chamou a Samuel e disse, eis-me aqui. E ele correu até Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E você conhece a história, Samuel corre e deita, e ele ouve de novo a voz chamando ele, e ele diz de novo, vai até Eli, e isso aconteceu por 2 vezes. Na terceira vez ele falou, olha, eu acho que é o Senhor que está te chamando. Amém? Então, o que é que nós vemos aqui, amados? A princípio, Samuel, ele dá resposta, ou ele corresponde à voz que ele ouve, mas ele corresponde àquele mover do Espírito. Lembra? Não tinha visões, as visões não eram frequentes, a palavra de Deus era muito rara. Então, obviamente, Samuel não estava acostumado
acostumado com o mover de Deus, não estava acostumado com as inspirações do Espírito Santo, e ele então dá resposta àquilo, mas ele dá de forma errada. Ele vai até Eli pensando que é Eli que está chamando ele. Você está comigo? Então Eli, o sacerdote, pela experiência dele, demorou até muito para ele entender que era Deus chamando o menino, né? Mas finalmente ele ensina a Samuel como dar a resposta certa ao mover do Espírito. Ele ensina a Samuel como corresponder àquela voz que ele estava ouvindo. Ele diz, olha, vai e deita, quando você ouvir de novo, você vai falar, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia. Amém? Então, o que é que nós vamos lidar nessa noite? É da importância de você dar respostas ao Espírito Santo. Amém? De você corresponder ao mover do Espírito Santo na sua vida, dentro de um culto como esse. Amém? Porque você responder da forma errada, você não vai ter os resultados divinos. Aleluia. Então, quando Samuel, ele é ensinado a responder da forma certa, a dar a resposta certa ao Espírito Santo, a Deus, então Deus começa a revelar para ele o plano. Ele começa a falar para ele o que vai acontecer. Amém? E então nós sabemos, não é, que a partir daquele momento, a Bíblia fala que Samuel, ele passa a entender melhor, a receber mais revelações da parte de Deus. Olha só o que diz o versículo 19. Diz assim, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Então, olha o que acontece quando Samuel, ele aprende a dar a resposta, quando ele aprende a corresponder com o Espírito Santo, a Bíblia fala que Samuel crescia. Amém, amados? Vai haver crescimento espiritual na sua vida quando você dá respostas ao Espírito Santo, quando você dá respostas, não é, ao mover do Espírito Santo. E não só isso, mas a Bíblia fala que todo Israel sabia que Samuel estava sendo constituído por profeta de Deus. Ou seja, na medida da sua caminhada cristã, quando você vai dando respostas ao Espírito Santo, respostas às instruções de Deus para a tua vida, vai haver crescimento em você e pessoas vão reconhecer aquilo de Deus que está sobre a sua vida. Pessoas vão reconhecer que você é um homem ungido, uma mulher ungida, que existe um chamado sobre a tua vida. Não foi Samuel que saiu pela terra desde Dan a Berseba dizendo, eu sou profeta. Meu chamado é profeta. Deus falou comigo. Não. As pessoas reconheciam, elas viam em Samuel que ele era um homem ungido e Deus fazia questão de tudo que Samuel dissesse não caísse por terra. Oh, aleluia. Amém? Querido, quando nós aprendemos a dar respostas ao Espírito Santo e fazermos isso de forma rápida, quando o Espírito Santo te falar algo, seja rápido em obedecer. Aleluia. Amém? Porque na direção que Ele te der e você se conduzir daquela forma, Deus vai ter a certeza de que aquilo que você falou pelo Espírito aconteça. Se cumpra. Para que as pessoas vejam, você é um homem ou uma mulher que é ungido, que é ungida, que dá resposta ou dá a resposta certa ao Espírito Santo. E sabe, nesses últimos dias, amados, mais do que nunca, a igreja, eu estou falando a igreja como corpo de Cristo na terra, nós precisamos aprender a sermos dependentes do Espírito Santo. E darmos respostas a Ele quando Ele nos disser algo. Amém? Então, para nos movermos ou andarmos no mover do Espírito, nós precisamos aprender a corresponder ao Espírito. Amém? A dar respostas ao Espírito Santo. E sabe, amados, o mover do Espírito, ele é diversificado.
Eu comecei tocando um pouco sobre isso hoje pela manhã, mas eu não queria me estender porque eu queria deixar esse momento exatamente para agora. O Espírito Santo, ele se move de formas diversificadas. Você não tem ideia. Você acha que conhece como Deus opera. Você acha que conhece como Deus se move. Mas ele se move de formas muito mais detalhadas, muito mais diversificadas do que você e eu imaginamos. Aleluia. E sabe, para nós recebermos do Espírito, nós precisamos desenvolver essa sensibilidade de que quando o Espírito Santo está se movendo, eu não vou ser uma pessoa que vá parar o mover do Espírito. Sabe, nós temos, não é? Porque nós somos de uma igreja que ensina bem a palavra de Deus. Vocês aqui têm ministros que ensinam bem. Os ministros desta casa ensinam bem. Existem ministros aqui que dão aula no Rema. Com certeza eles dão excelentes aulas. O seu pastor ministra muito bem. Então, nós nos desenvolvemos até também por causa do Rema, porque é ensino. Segunda, quarta e sexta, nós nos desenvolvemos a tal ponto que é fácil receber do ensino. Amém? Nós vimos, a gente entra para o culto e a gente já vem com aquela expectativa. Hoje eu quero um culto abençoado de ensino. Hoje eu vou receber um bom ensino da palavra. Mas deixa eu só te dizer, o Espírito Santo, ele não só se move no ensino, querido. Aleluia. O ensino é um dos moveres de Deus? É, mas não é o único mover de Deus. Aleluia. Amém? Então, às vezes, ele vai trazer algum ministro aqui, algum dom ministerial aqui, que talvez seja diferente daquilo que você está acostumado. E você tem essa experiência no Rema também. Porque o professor que você teve, você gostou dele, você se identificou com ele, ele é um A, B, C, D, ele te dá os 3 passos para isso, 4 passos para aquilo, 5 passos para aquilo, e você ama. Aí vem um outro que não tem essa metodologia tão bem explicada, e você fala, ele não é mestre. Mas quem falou que você não pode receber de alguém que não seja mestre? Aleluia. Amém? Então, o Espírito Santo, ele é diversificado nos seus moveres, na forma como ele quer trazer edificação para o corpo. Sabe, num culto como esse, amados, nós temos, sabe, vários moveres de Deus durante um culto de 2 horas. Nós temos o mover da oração, nós temos o mover do louvor e da adoração. E sabe, às vezes até pessoas se levantam aqui para dar um testemunho, para dar um aviso. Sabia que tem mover de Deus no aviso? Você está dizendo, não, você está forçando a barra agora. Está forçando a natureza. Mas é verdade. Amém? Sabe que existe mover de Deus na hora da oferta e dos dízimos? Eu sei que esse mover ninguém quer muito. Na hora desse mover, a grande maioria se fecha. Mas existe um mover de Deus, queridos, sobre a palavra pregada, sobre um testemunho que é dado, sobre um anúncio para abrir os olhos para você receber mais de Deus, aleluia, amém. E o que é que nós podemos fazer? Nós precisamos nos disciplinar e aprendermos como receber e dar resposta, corresponder a cada um desses moveres de Deus. Aleluia. Amém? Como é que isso é feito? Pela prática. Então, quando vier um pregador que fala alto, como eu estou falando, que é meio gasguita, como a gente diz lá na Paraíba, que é meio assim, taquara rachada. Então, você não pode ficar só fixado na voz ou no timbre daquela pessoa. Existe algo da parte de Deus que está saindo, que pode alcançar a tua vida. Mas se você se focar apenas na voz que é irritante, apenas na gesticulação que é demais, naquele ministro que é muito espalhafatoso, naquela pessoa que fala manso demais, você não vai receber do Espírito Santo. Oh, aleluia. Acho que eu estou pregando melhor do que você está dizendo amém. Aleluia. Então, como igreja, nós precisamos, não é, aprender
a dar respostas aos moveres diferentes de um culto. Sabe, eu já estive num culto que a gente tirou umas 5 ofertas. 5 ofertas num culto só. Você tem noção o que é isso? E Deus falou comigo, responda. Mas Senhor, se eu soubesse eu não teria trazido a minha carteira hoje. Alguém aqui já teve essa sensação de dizer, rapaz, hoje foi o dia errado eu pôr aquele dinheiro. Mas sabe, amados, nós precisamos dar respostas ao Espírito Santo. Corresponder ao mover do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Eu me lembro de uma história, eu vou contar ela. Haviam 2 sobrinhos, um de 5 anos, outro de 3. E o tio chegou para os dois, dentro da igreja, lá nos Estados Unidos isso. E ele falou, olha, o tio amanhã vai levar vocês para o zoológico. Aí o de 5 anos, que já tinha ido, era maiorzinho, já tinha ido para o zoológico, ele começou a fazer uma festa. Uhul! Uhul! Zoológico! E começou a correr no corredor da igreja e voltou. Aí o irmãozinho dele, de 3 anos, que não tinha ido ao zoológico, na hora que ele viu a empolgação do irmão, ele saiu correndo atrás. Uhul! Uhul! Zoológico! Aí o tio chama ele e fala, rapaz, tu sabe o que é um zoológico? Ele olha para o tio e fala, não. Qual é a moral dessa história? É que para você se empolgar ou receber de Deus, você não precisa entender. Amém? Se o teu irmão mais velho está sentado aí, ele está se empolgando, ele está dizendo aleluia, glória a Deus. Aleluia. Isso é suficiente para você se empolgar também, para você sair correndo também, para você levantar a mão também. Amém, queridos? Sabe, nós recebemos em um culto na medida que nós damos resposta. Sabia disso? Aleluia. Nós recebemos no culto na medida que nós damos resposta. Sabe que a boca fala do que o coração está cheio? Lucas 6:35. Se não me engano, a memória está por ali, aquele capítulo ali. A boca fala do que o coração está cheio. É impossível, querido, você sentar no culto, ouvir palavra, e o seu coração não começar a se encher, e de alguma forma a tua boca tem que reagir ao que está sendo falado e depositado no teu coração, querido. Aleluia, é impossível num culto onde a palavra de Deus é ministrada, você não levantar a mão, ou de vez em quando ficar em pé, ou de vez em quando dar uma dancinha, aleluia. O que é isso? Você está dando resposta, correspondendo ao Espírito Santo. Aleluia. Sabe, a Nancy Dufresne, ela já esteve aqui numa conferência de ministros, né, aqui em Brasília, ela e o esposo. E ela contou esse testemunho, eu achei tremendo, eu vou contar ele para você. Ela disse que convidou o irmão Reagan, quando ele ainda estava vivo, o Reagan pai, para a igreja dela. Imagina, o irmão Reagan vindo para a sua igreja, pastor. Que bênção, né? Que coisa maravilhosa. E ela então começou a fazer cultos de oração com antecedência, preparando alguns meses antes para esse grande evento que eles teriam com o irmão Reagan. E ela começou a orar, Senhor, que o irmão Reagan pregue na unção da tua palavra, que ele flua nos dons do Espírito, que ele faça isso, ele faça aquilo. E um dia o Senhor falou para ela, o Senhor disse, se o seu povo não souber receber dele, as suas orações não significam nada. Se o povo não souber receber, as suas orações não significam nada. E ela parou e falou, peraí, vamos consertar esse negócio. Então ela fazia momentos de oração e também de ensino para o povo. Ensinando o povo a como receber da unção profética na vida do irmão Reagan. E sabe como é que ela ensinou? Ela dizia, olha, eu não quero, como mãe da igreja que ela era, ela disse, olha, eu não quero ver ninguém aqui. No dia que o irmão Reagan começar a pregar, eu não quero ver ninguém aqui de cara feia. Eu não quero ver ninguém aqui assim voando.
Ela disse para o povo, ela disse, olha, na hora que o irmão Reagan ri, você vai rir. Se ele estiver pregando e ele parar e fizer uma dancinha, você se levante no seu lugar e dance. Oh, aleluia. Se o irmão Reagan correr, o que você vai fazer? O povo diz, eu vou correr. Oh, aleluia. O que é isso, querido? Porque o pregador é aquela pessoa que ela está interpretando aquilo que está no coração de Deus. Ela orou, ela se santificou, ela buscou o Senhor. Aleluia! Aleluia! Oh, vocês pegam rápido, isso mesmo. Aleluia! Amém? Então, amados, isso inclui o louvor também. Às vezes você não sabe o que o ministro quer que você cante. Mas se o ministro ele está numa veia de alguma palavra, orando em alguma palavra, siga. Se ele está orando em línguas, cante em línguas. Amém? O que você está fazendo? Você está seguindo, correspondendo ao Espírito Santo. Aleluia. Amém? Então, ela ensinou isso para o povo. Se o irmão Reagan parar e rir, você vai rir. Se ele disser aleluia, é para você dizer aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Amém? O que é isso? É você estar se empolgando com a palavra, querido. Correspondendo. Você não pode vir para a igreja ouvir uma palavra que é poderosa, que pode salvar a tua alma e sair de qualquer jeito, querido. Aleluia. A palavra de Deus, ela tem que agir, movimentar você por dentro. Aleluia. Amém. E se não se movimentar, não, você movimenta a palavra. Foi isso que Smith Wigglesworth disse, olha, se o Espírito Santo não se mover, eu vou mover ele. Porque eu me recuso a vir para a igreja e não receber do sobrenatural de Deus. Aleluia, eu me recuso a vir para a igreja e ter cultos normais, como todo dia tem, não. Chegou o tempo da igreja vivenciar o sobrenatural de Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Tá vendo como o negócio fica bom? Quanto mais você dá resposta, mais corresponde, mais avivado você fica, mais afogueado você fica, mais animado você fica, aleluia. E aquele pensamento de depressão, aquele pensamento de suicídio, aquele pensamento de derrota, de coisas que estão acontecendo ao teu redor, vão embora, de repente não existe mais. Por quê? Porque você desenvolve a consciência que existe o maior que habita dentro de você. Se ele é por você, ninguém será contra você. Oh, aleluia. Então você pode até entrar meio assim, desanimado. Pode até entrar meio decepcionado com a vida aí fora. Mas sair daqui do mesmo jeito, não. Aleluia. Amém. Eu posso não entender o que está acontecendo no culto, mas se o meu irmão mais velho se levantou, se o meu irmão mais velho se animou, eu vou animar também. Aleluia. Você tem que chegar tão animado que quando o pregador disser alé, você vai dizer luia. Oh, aleluia. Amém, amados. Deus quer se mover. Ele quer se mover em nosso meio. Aleluia. E ele não vai fazer isso na sua mente natural, da forma que você entende o ABCD, naturalmente falando, mentalmente falando. Nós falamos sobre isso hoje de manhã. O Espírito Santo, ele se move, vai além da sua mente natural, querido. E você não precisa entender para receber de Deus. Não precisa entender com a sua mente para receber o sobrenatural de Deus. Oh, aleluia. Amém. Aleluia. Então, se o Espírito Santo não se move, não, eu vou mover o Espírito. Aleluia. Se a palavra não está sendo boa, não, eu vou me alegrar com ela de qualquer jeito. Porque eu ando pela fé. Aleluia.
Se o pregador não é daquelas boas qualidades, não importa. Eu ando é pela fé. Eu chamo as coisas que não são como se já fossem. Então eu não vou sair, rapaz, Sheila, misericórdia. Pastor, olha, nunca mais. Não saia falando isso não, viu? Amém? Saia dizendo, rapaz, pela fé foi bênção. Olha que coisa poderosa, que ensino maravilhoso. Pela fé, você sabe. Você sabe que foi pela fé. Amém? Mas o que é isso, querido? É você dando respostas ao Espírito Santo. Correspondendo ao Espírito Santo as coisas que Ele quer fazer. E sabe, quando nós nos desenvolvemos dessa forma, amados, nós vamos começar a desenvolver sensibilidade ao mover do Espírito Santo. Sabe que tem pessoas que entram e saem de uma igreja, de um culto, e elas não têm ideia do que rolou. Amém? E nós, por causa do conhecimento da palavra que nós temos, queridos, nós já precisamos discernir o que está acontecendo no culto. E algumas vezes, nós sabemos, Deus não fez o que queria. Havia mais. Mas não chegamos lá. Sabe? Deus falou para o irmão Reagan, toda vez que o meu povo se reúne como igreja, eu tenho um propósito para aquele culto. Oh, aleluia. Você imagina, querido, que toda vez que você se reúne como um corpo, Deus tem propósito para a tua vida, para aquela reunião. Por isso você não pode sair de qualquer jeito e nem pode entrar de qualquer jeito, querido. Amém? Porque existem propósitos de Deus que foram definidos para esse final de semana aqui. Oh, aleluia. Existem coisas que Deus ordenou antes da fundação do mundo. E Ele sabia que você estaria aqui nesse final de semana. Aleluia. Eu percebo o chamado de pessoas que serão reavivados nesse final de semana. Direcionamento chegando. Visão clara do que fazer, de como fazer, chegando para a tua vida. Oh, aleluia. Quando você dá lugar ao mover do Espírito Santo, Ele pode, sabe, construir coisas, construir dentro de você visão para o futuro, te dar um norte para aquilo que você precisa fazer em questão de segundos. Aleluia. Aleluia. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Deus é bom. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, por favor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Já que nós estamos aí no mover do Espírito, né? Hoje de manhã, nós demos a oportunidade para alguém que estava aí sentado, que havia recebido uma palavra de Deus para ser compartilhada. Quem lembra disso aqui hoje de manhã? Amém? E era para eu ter te falado no momento, mas eu deixei escapar. Mas o que nós vivenciamos hoje pela manhã foi profecia. Amém? Quando aquela irmã, não sei se ela está aqui, mas aquela irmã se levantou e começou a falar, ok? Lá em 1 Coríntios 14, já que nós estamos nesse capítulo, eu só queria que você lesse comigo o versículo 3, que diz assim, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Amém? Então, a profecia ela vem para nos exortar, nos edificar e para nos consolar. Amém? Ou ela vem para fazer essas três coisas, ou uma dessas três coisas. Então, o que nós vivenciamos hoje pela manhã, que estava em linha com a palavra, tudo que ela disse. Amém? Mas como é que você sabe? Porque você lê a Bíblia. Quando você tem conhecimento da palavra, você sabe o que está em linha com a palavra.
Amém? Então, o que foi falado hoje pela manhã foi profecia e veio para nos edificar, nos consolar e para nos exortar. Amém? Muito bem, eu queria só deixar isso claro. E agora no capítulo 14 ainda, eu queria ler o versículo 12. Diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai progredir neles para a edificação da igreja. Então, Paulo, ele está partindo aqui do pressuposto que nós desejamos os dons espirituais. Amém? Que nós, antes de sairmos de casa, nós oramos e falamos: Senhor, eu desejo as manifestações dos teus dons hoje. Eu não vou voltar para casa sem que o Senhor se manifeste de alguma forma na minha vida e na vida dos meus irmãos. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo, ele parte desse pressuposto. Ele fala: olha, também vós, como vocês desejam, não é? Como existe esse desejo ardente de vocês a respeito dos dons espirituais, procure progredir neles para a edificação da igreja. Amém? Então, é uma instrução da parte de Deus, amados, para a nossa vida. Procure progredir nos dons. E os dons não é só para o seu pastor, para os ministros, os professores do Rema quando eles pregam aqui, não. Os dons do Espírito precisam estar fluindo na sua vida. Dentro lá do seu escritório, no seu trabalho, dentro do hospital, no ponto de ônibus. Amém? No metrô. Eu não sei se Brasília tem metrô. Tem metrô, glória a Deus. Amém? Então, os dons do Espírito Santo precisam ser desejados. E precisam ser buscados, amém? Para que haja progresso. Agora, deixa eu ler para você essa palavra, progredir, que também significa sobejar, que também significa transbordar, exceder, e essa é a melhor definição que eu já achei até agora, que significa fazer com especialidade. Amém? Então, na visão do apóstolo Paulo, nós como cristãos, nós devemos nos desenvolver nos dons do Espírito como peritos, com especialidade. Amém, amados? Hoje nós lemos, não é que nós somos ministros do Espírito. Quem lembra desse versículo que nós lemos hoje de manhã? Então, se nós somos ministros do Espírito, e lá diz que nós somos capazes, habilitados, qualificados, competentes, ministros do Espírito. E Paulo aqui agora está dizendo para nós que nós devemos buscar os dons e progredir neles com especialidade. Amém? Significa então que deve haver uma prática nossa de andarmos ou desenvolvermos os dons do Espírito Santo em nossa vida. Aleluia. Sermos peritos na questão dos dons do Espírito. Amém? Eu até dei o exemplo hoje de manhã de você andar de bicicleta. Caiu, mas não parou. Você continuou andando de bicicleta, o carro estancou, mas mesmo assim você continuou dirigindo o seu carro. Ou seja, tem que haver em você uma disposição de você fazer com maestria, de você se mover nos dons com especialidade, querido. Amém. Aleluia. Sabe, eu me lembro, na primeira vez que eu fui dar uma profecia para uma igreja, publicamente, eu me lembro que eu fiquei sem saliva, né? Minha saliva secou, o coração acelerado, eu me tremia toda. Mas quando sabe que ao longo dos anos, eu fui tendo ou desenvolvendo especialidade. Amém? Eu não estou falando de coisa técnica. Eu estou falando de você desenvolver especialidade naquele dom. De tal forma que se hoje o Senhor quiser me usar em profecia, a boca não vai ficar mais seca. O joelho não vai ficar tremendo. Meu corpo não vai ficar descontrolado. Por quê? Porque eu aprendi com a prática ao longo dos anos desenvolver especialidade no dom. Você está entendendo? Então, na visão do apóstolo Paulo, querido, ele não viu só algumas pessoas, não é?
fluindo nos dons. Não, o que é? Ele fala, inclusive, no capítulo 14, ele diz assim, olha, quando vos reunis, o que fareis? Porque um tem salmo, outro tem doutrina, um tem um cântico espiritual. O que nós vamos fazer com todo mundo tão cheio? Porque na visão de Paulo, ele não via a gente como a gente é hoje. Amém? Vou para receber. Eu chegar lá, eu quero que o pastor ou o pregador pegue a colherzinha da palavra com o alimento da palavra e faz aviãozinho. Paulo não nos via assim, querido. O apóstolo Paulo não nos via assim. Amém? Ele nos via cheios do Espírito Santo. Ele nos via com desejo de operar nos dons do Espírito, de tal forma que ele diz, olha, como vocês desejam tanto isso, procure progredir nisso para a edificação da igreja. Oh, aleluia. Amém? Então ele diz, olha, o que fareis, pois, quando vos reunis? Um tem salmo, o outro tem doutrina, um tem revelação. O que vocês vão fazer com esse povo que já chega cheio? Porque hoje em dia, o povo vem vazio para a igreja. Aí o líder do louvor, vamos lá, gente, levanta a mão, gente. Dê glória a Deus, gente. Bata palma, gente. Aí vem o pastor, os primeiros 30 minutos dele é incentivando você para receber o que ele preparou. Mas Deus não nos vê assim. Amém? Deus te vê cheio. Deus vê você empolgado. Quando é dia de culto, você mal pode esperar o horário do culto. Porque você vem cheio para dar. Aleluia. Eu sei que você tem que ter essa mentalidade de receber no culto. Mas não é essa só a mentalidade que você deve desenvolver. Essa mentalidade é para principiante. Vou receber tudo. Glória a Deus. Venha com sede. Porque pelo menos sede você tem que ter. Amém? Aleluia. Mas sabe, Deus ele quer fazer além, acima. Amém, queridos? Então ele não quer só que você tenha fome para receber, mas que você tenha fome para dar também. Jesus disse, melhor coisa é dar do que receber. E isso é para todos os princípios. Amém? Então quando tiver culto, dia de culto, eu vou me preparar. Eu vou orar 1 hora em línguas antes do culto. Eu vou vir afogueado. E eu vou vir orando e dizendo, Senhor, me usa hoje. Amém? Você vai vir dizendo, é hoje, Senhor. É hoje que o Senhor me usa. Amém, amados? Agora você não vai vir dizendo, hoje eu vou fluir na palavra de conhecimento. Não, hoje eu vou fluir no dom de cura. Não. Como Ele vai usar você é com Ele. O seu trabalho e o meu é de estarmos abertos, disponíveis para ser usados como Ele quer. Amém? Mas temos que estar abertos para ser usados. Então Paulo diz, olha, quando você se reunir, o que é que vocês vão fazer? Com tanta gente cheia para dar. Vai, olha, queridos, nesse tempo, nesse mover do Espírito que Deus está proporcionando você para 2019, o pastor aqui ele vai ter que ter problemas contigo. Eu profetizo problema. No bom sentido, você vai entender o que eu quero dizer. Amém? O problema do pastor tem que ser, ó, gente, peraí, ei, já tem muita profecia hoje. Ei, já, palavra de sabedoria, de conhecimento já foi suficiente. Paulo diz, olha, faça com 2 ou quando muito 3, já é suficiente. Ou seja, o pastor, ele tem que ser esse maestro para conduzir você e estar dizendo, ei, guarda aí o que você tem para o culto de amanhã. Hoje já tem suficiente. Você já pensou, querido, como seriam os nossos cultos se os crentes das igrejas viessem já cheios para dar? Não só para receber, mas para dar, para ser usado, para progredir nos dons, para manifestar os dons do Espírito Santo com especialidade. Você já pensou? Eu não sei se o céu descia ou se a terra subia. Eu só sei que os nossos cultos seriam diferentes. Mas sabe, Deus ele está colocando essa responsabilidade sobre você.
Porque agora você está ouvindo. Agora você sabe que é você que tem que fluir com especialidade nos dons do Espírito Santo. Que não é só o pastor. Sabe, a gente tem essa mania. Rapaz, o culto hoje foi meia boca. Rapaz, o pastor não estava ungido, não. Aí ele falou uns negocinhos lá. Eu acho que a gente tem que orar pelo pastor. Oh, aleluia. Mas sabe, não depende só do ministro, querido. Amém. Depende muito do ministro, mas não é só com ele. Se você sentar aí de boca fechada, de braço cruzado, não naturalmente, que eu sei que tem gente cruzada agora, fique livre. Amém, eu estou falando braço cruzado espiritualmente, entendeu? Aqueles que vêm e dizem assim, eu quero ver se ela tem uma revelação nova aí, quero ver. Quero ver se ela vai conseguir me impressionar, porque você sabe, né? Revelação eu tenho. Ih, já sei para onde ela vai. Abre aí em Romanos, ih, já sei, vai falar disso e disso e disso. Sabe os famosos fariseus da fé? Oh, aleluia. Eu acho que Jeová está falando. Aleluia. Paulo disse, olha, vocês são carnais. Paulo, não para vocês, Coríntios, entendeu? Ele diz, vocês são carnais. Porque uns dizem, eu sou de Paulo. Outros dizem, eu sou de Apolo. Uns dizem assim, rapaz, eu gosto é quando Paulo prega, porque aí o fogo desce. Aí outros dizem, não, rapaz, eu gosto é de Apolo, que Apolo pega leve, Apolo vai assim, vai assado, mostra o A, e o B, e o C. E aí quando Paulo aparece, rapaz, não queria Paulo hoje não, queria Apolo. Paulo disse, olha, vocês são carnais. Vocês já estão, sabe, na época de receber alimento sólido. Mas eu tenho que vir dar leitinho, aviãozinho para você. Entende, queridos? E ele estava falando para uma igreja que fluía muito nos dons do Espírito, que era a igreja de Corinto. Mas sabe que fluir nos dons do Espírito não é sinal de maturidade espiritual? Mas a vontade de Deus, amados, é que nós saibamos fluir nos dons do Espírito com maturidade. Amém? Fluir nos dons do Espírito sem carnalidade. Oh, aleluia. Para quê? Para a edificação da igreja. Diga comigo, edificação da igreja. Ou seja, nem sempre trata-se de mim. Nem sempre trata-se do meu bem-estar. Amém? Porque quando Deus compartilha algo para falar com você, para que seja compartilhado por toda a igreja, como aconteceu hoje aqui de manhã, você tem uma opção a fazer. Eu vou deixar a minha timidez me vencer, ou eu vou ser usada por Deus, me submeter, e mesmo assim, com o risco de errar, eu vou fazer. Então, não se trata de você ficar bem na fita. Você entende essa expressão? Ficar bem na fita. Mas, Senhor, o Senhor falou para eu fazer isso. Rapaz, eu não queria não. Isso é desconfortável. Eu não vou ficar bem na fita. É minha reputação. E desde quando tu tem reputação, criatura? Já foi por água abaixo. Amém? No momento que você fez de Jesus o seu Senhor e Salvador, a sua reputação se foi. E nós vimos hoje de manhã, Atos 2:38, que a promessa do Espírito diz respeito a nós e a nossos filhos. Diz respeito a nós e às gerações futuras. Aleluia. Tem um pastor da nossa igreja, e eu gosto muito disso, do que ele faz. Ele fala que quando existe um grande mover do Espírito Santo, o povo lá caído, chorando, rolando no chão, babando. Mas Sheila, até babar dá, querido. Falei para você que quando Deus se move, não vai ser dentro da sua caixinha. Vai ser de formas diversificadas. E esse pastor, ele contou para mim, quando está acontecendo, eu mando chamar os filhos dos pais que estão lá, rolando. E as crianças vêm e veem os pais lá rolando. Ele fala, eu quero que os filhos vejam os pais se movendo no Espírito Santo, para aprenderem e saber que isso é normal. Tem que ser normal na vida do crente, o mover do Espírito Santo.
Eu sei que é contraditório, mas você está me entendendo. Tem que ser algo comum, frequente, normal a acontecer. Aleluia. Oh, aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 4. Oh, aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 4. Eu vou ler para você na versão ampliada da Bíblia, que é uma versão que dá mais significado, tem mais palavras que trazem um melhor entendimento. Vai estar um pouco diferente da versão que você tem. Mas é o mesmo versículo, Romanos 8, 4. Diz assim: para que a justa exigência da lei seja totalmente cumprida em nós, que vivemos e nos movemos não nos caminhos da carne, mas nos caminhos do Espírito. Nossas vidas governadas não pelos padrões e pelas exigências da carne, mas controladas pelo Espírito. Oh, aleluia. Versículo 9 agora. Vós, porém, não viveis a vida da carne. Vós viveis a vida do Espírito. Se o Espírito de Deus habita em vós, ele vos direciona e vos controla. Se o Espírito de Deus habita em vós, é ele quem nos direciona e é ele quem nos controla. Amém, amados? Aleluia. Então, o que é que nós podemos perceber aqui, queridos? Que a nossa vida, ela é vivida no Espírito. Amém. Aleluia. Nós não somos controlados pela carne. Não vivemos nos caminhos da carne. Mas nós vivemos, Jesus pagou o preço para você viver nos caminhos do Espírito. E os caminhos do Espírito é uma aventura. Amém. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, querido, é uma aventura. Você não sabe para onde você vai. Você só sabe que está indo. Aleluia. E quando você menos percebe, é uma surpresa atrás da outra. De coisas grandes que Deus começa a fazer na sua vida. E você sabe, não foi pela minha força. Não foi pela minha habilidade. Foi o Senhor purinho, como a gente diz lá no Nordeste. Amém? Aleluia. Agora, vamos para Atos no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Você aguenta mais uns 5 minutos, de 5 a 10 minutos comigo? Ok. Eita, Jesus. Ainda bem que eu não vou pegar você pela palavra, viu? Atos, capítulo 1. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 1, diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Ou seja, Jesus ele não só fazia, mas ele ensinava o que ele estava fazendo. Amém? Aí diz assim, até o dia em que ele foi recebido no alto, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então veja que o versículo diz que Jesus ele deu mandamentos pelo Espírito Santo. Oh, aleluia. Ele deu instruções pelo Espírito Santo. Agora, uma das instruções que Jesus deu, sendo movido pelo Espírito Santo, uma das instruções é: não se ausente de Jerusalém até que você receba do alto o poder que foi prometido. Você está me seguindo? Amém? Então, a Bíblia fala que Jesus ele deu mandamentos pelo Espírito Santo, instruções, direções, palavras pelo Espírito Santo aos discípulos, e uma dessas instruções, a gente pode ver isso no versículo 4. Ele diz que, estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém. Então, parte das instruções, dos mandamentos pelo Espírito Santo que Jesus deu aos discípulos era: não saia de Jerusalém até você receber poder do alto. Ok? Deixa eu ler para você o versículo 3. E eu queria ler o versículo 3 na versão ampliada da Bíblia.
Diz assim, aos quais também, depois de sua paixão, se apresentou vivo, com uma série de muitas demonstrações convincentes, evidências inquestionáveis e provas infalíveis. Se apresentou a eles por um espaço de 40 dias, falando com eles a respeito do reino de Deus. Então, Jesus, ele dá mandamentos pelo Espírito Santo aos discípulos. E Jesus, depois da sua paixão, ele aparece vivo. E a Bíblia fala que ele aparece vivo com uma série de demonstrações convincentes. Com evidências inquestionáveis. Com provas infalíveis que ele havia ressuscitado. Amém? Ou seja, não havia dúvidas para os discípulos que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Estão entendendo isso? Amém? Agora, qual foi a instrução que Jesus deu antes de ser ressuscitado? Fique em Jerusalém até você receber poder do alto. Aleluia. E então, a gente sabe o que aconteceu no capítulo 2 de Atos. Que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente, eu gosto dessa palavra, de repente, tá tudo normal, mas de repente, começa a acontecer algo. Amém? Então, o cumprimento da promessa veio no capítulo 2 de Atos. Mas o que eu quero que você entenda, querido? É que quando Jesus falou da promessa do Espírito, ele ainda não havia ressuscitado. Mas a Bíblia fala que depois da sua paixão, ou seja, depois que ele foi para a cruz, ele se apresentou vivo, com uma série de demonstrações convincentes, de provas infalíveis. Oh, aleluia! Ou seja, Jesus, ele agora se apresenta ao povo, aos discípulos, no poder da ressurreição. Oh, aleluia! Se prepare. Porque em Atos capítulo 2, até mesmo em Atos 1:8, Jesus disse, recebereis poder. Quando você vai receber poder do alto, quando o Espírito Santo vier sobre você. E você vai ser minha testemunha. Aleluia. Amém, queridos? Agora, quando é que esse poder do alto veio? Depois que Jesus apareceu no poder da ressurreição. Em outras palavras, quando você foi batizado no Espírito Santo, você foi batizado no poder da ressurreição. Oh, aleluia. Eu falei hoje de manhã, você não é pouca coisa não. Amém? O que habita em você, querido, é algo tão tremendo, tão poderoso, que você não tem ideia. Paulo orou em Efésios e ele disse, eu oro para que você tenha o entendimento iluminado, para você entender qual é a riqueza da glória, da sua herança. Aleluia! Então, quando nós fomos batizados no Espírito Santo, queridos, nós não fomos batizados de qualquer jeito e nem foi antes do poder da ressurreição estar operando, não. Foi depois do poder da ressurreição. Oh, aleluia! Então, quando você está orando em línguas, o que você está fazendo? Você está liberando poder que ressuscita. Aleluia! Quando você orar em línguas, o diabo quer que você pense que não está passando do teto, porque ele sabe o poder e o dano que isso faz no inferno. Ele sabe. Ele sabe o poder e a dinamite que você carrega. Você não sabe, mas o diabo sabe. Oh, aleluia. Amém? Então nós fomos batizados no poder da ressurreição. Não importa, querido, o que é que não está dando certo na tua vida. Não importa se o teu casamento está na falência. Não importa se a tua empresa está na falência. Não importa se o diabo está tentando dizer que você vai ficar deprimido de novo. Você tem poder suficiente aí dentro para ressuscitar.
Cadê os músicos? A gente tem que fazer um barulho santo agora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando você orar em línguas hoje, você vai orar diferente. Amém? Porque você não está orando uma língua que você não entende o que está falando. Sim, Paulo explica em Coríntios que a nossa mente, ela não entende o que você está falando. Mas nós vimos também, aleluia, que nós não recebemos pela nossa mente natural. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Depois de uma série de demonstrações convincentes, evidências inquestionáveis e provas infalíveis. Deus fez isso, querido, para quê? Para não ter nenhuma sombra de dúvida que o poder da ressurreição estava operando sobre Jesus. Aleluia. E ele disse, eu vou orar ao Pai. E quando eu for, ele, o Pai, vai te enviar o Espírito Santo, o Consolador. Aquele que é igualzinho a mim. Ele é o Espírito da verdade. Ele vai te guiar em toda a verdade. O Espírito Santo habita dentro de você, querido. O poder da ressurreição habita dentro de você. Essa consciência tem que ser desenvolvida. O que é que pode se posicionar contra você, querido? Você tem um poder que é sobrenatural. Você tem o poder da ressurreição. Oh, aleluia! E nessa noite coisas serão ressuscitadas. Chamados serão ressuscitados. Casamentos, se for preciso, serão tocados pelo poder de Deus. A tua vida espiritual vai ser tocada. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! 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 Vamos dar resposta ao Espírito. Amém? Como é que a gente vai fazer isso? A gente está num treinamento, ok? Treinamento. Eu ensino e demonstro. Amém? Treinamento. Então nós vamos fluir em outras línguas. Agora você vai fluir com esse entendimento. É o poder da ressurreição que eu estou liberando aqui. Aleluia. Não são palavras lançadas ao vento, não. É poder que ressuscita, que está saindo do meu espírito, que está saindo de dentro da minha boca. Aleluia. E você vai fazer. Se houver em você uma inclinação para sair aí de onde você está, ir para o corredor, faça. Se houver uma inclinação de você levantar a mão, agitar, fazer algo, faça. Você é livre para se mover nas diferentes manifestações do Espírito Santo essa noite. Aleluia. E eu vou te dar outra dica. Se você é daquele certinho, que sempre diz para que isso, esse é o seu momento. Amém. Se nunca correu, corra hoje. Se nunca riu, ria hoje. Se nunca gritou, grite hoje. Oh, aleluia. Está pronto para fluir em outras línguas? Está pronto para liberar o poder da ressurreição? Aleluia. Lembra, dê respostas ao Espírito. Corresponda ao Espírito Santo.